Olá pessoal, mais uma questão do TEC de 2009. Dentre as situações a seguir, a quarta bulha não costuma ser audível. Então, uma questão simples, direta, que busca explorar os nossos conhecimentos sobre a quarta bulha. Hoje, então, nós vamos conversar sobre as bulhas acessórias, B3 e B4. A primeira coisa a se falar é que são sons de baixa frequência, que são melhores audíveis com a campânula do estetoscópio. Lembrar de não fazer uma pressão excessiva no esteto sobre o tórax do paciente, pois então a gente ou deixa de ouvi-las ou, no mínimo, reduz a nossa capacidade de identificá-las. Tá ok? Se você tiver uma bulha acessória de origem ventricular esquerda, essas bulhas são melhores audíveis sobre o foco mitral. Se, por sua vez, tivermos bulhas de origem no ventrículo direito, essas bulhas serão melhores audíveis ou no foco tricúspide ou no foco aórtico acessório. Ambas as bulhas, elas ocorrem na diástole, sendo que a B3 ocorre no início da diástole e a B4 ocorre ao final da diástole. Para a gente conversar um pouquinho sobre exatamente onde cada bulha ocorre, isso é importante, é cobrado com frequência nas provas do TEC, precisamos relembrar um pouquinho de como acontece a diástole ventricular. Então, nós temos uma fase de relaxamento isovolumétrico, em que as válvulas atrioventriculares ainda não se encontram abertas. Tá? Depois, a pressão atrial supera a pressão ventricular. E isso motiva a abertura das válvulas atrioventriculares. Essa abertura marca uma segunda etapa da diástole ventricular, que na verdade a gente diz ser a primeira fase de enchimento ventricular propriamente dita, em que uma pressão atrial maior do que a pressão ventricular ocasiona a saída de grande quantidade de sangue de forma rápida dos átrios para os ventrículos. Então é a primeira fase de enchimento, uma fase de enchimento rápido. A segunda fase de enchimento, também chamada de fase de enchimento lento, é onde começa a ocorrer o equilíbrio entre as pressões dos ventrículos e dos átrios, reduzindo assim a velocidade de enchimento ventricular. Por último, nós temos a terceira fase de enchimento ventricular, que costuma corresponder a cerca de 30% de todo o volume mobilizado. Essa terceira fase, ela depende da contração atrial. Ao final dela, a pressão ventricular supera a pressão atrial, momento em que a válvula atrioventricular se fecha, certo? Produzindo B1. Então, pessoal, nós temos o seguinte: se a B3 ela ocorre no início da diástole, então ela vem logo após B2. Essa é a dica para a gente identificar a B3, além da impressão estetoacústica. A B4, se ocorre ao final, ela vem logo antes de B1, motivada pela contração atrial. Fisiopatologicamente falando, precisamos entender que a B3 é resultado de uma sobrecarga volumétrica, enquanto que a quarta bulha cardíaca é resultado de uma sobrecarga pressórica. Então, pessoal, essas são as principais diferenças. Agora, uma dica sobre B4. Qualquer patologia que dificulte a diástole, que dificulte a repolarização ventricular, ela vai provocar B4. Então, nós frequentemente encontramos isso em casos em que há hipertrofia ventricular esquerda. E uma outra opção extremamente frequente no nosso meio é a cardiopatia isquêmica, porque a cardiopatia isquêmica afeta a repolarização ventricular, ela dificulta. Então, essa condição também tem B4. Então, fica a dica em relação a essa questão das bulhas cardíacas.
está na dúvida, não sabe se é de ventrículo esquerdo, não sabe se é de ventrículo direito, um exame difícil, tem uma manobra que já será comentada em outras questões do TEC, que é a manobra de Ribeiro-Carvalho ou Ribeiro-Carvalho, em que você solicita ao paciente que faça uma inspiração profunda, e aí, se essas bolhas tiverem origem no ventrículo direito, elas se tornarão, no mínimo, mais nítidas. Então, essa seria uma dica prática e também algo que pode ser cobrado em provas. Voltando para a questão, então, ele pede para que nós identifiquemos a condição em que não costuma haver quarta bolha. Tá ok? Então, pessoal, vamos lá. Na opção A, hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar, assim como a hipertensão arterial sistêmica, não é? Então, ó, grande circulação, hipertensão arterial sistêmica. Pequena circulação, hipertensão arterial pulmonar. É similar, é análogo. Então, nessa condição em que há um aumento da pós-carga ventricular, aqui nessa opção, o aumento da pós-carga ventricular direito, acaba cursando com a hipertrofia ventricular direita a longo prazo, não é? Então, você dificulta a diástole. Pode ter B4? Pode ter B4. Vamos pular aqui a opção B. Opção C, no infarto agudo do miocárdio, foi o que nós conversamos sobre a cardiopatia isquêmica. Há é afetado a repolarização ventricular e, portanto, a diástole ventricular. Logo, se esse ventrículo não consegue se relaxar, fica pouco complacente, há uma sobrecarga de pressão que, durante o kick atrial, provoca B4. Na hipertrofia ventricular direita da estenose pulmonar, olha aqui, pessoal, semelhante à opção A, também está coerente. Na hipertrofia ventricular esquerda da estenose aórtica, excelente, é o mesmo raciocínio que nós usamos aqui para a opção D. Então, com isso, a única condição em que não pode haver a quarta bolha cardíaca é na insuficiência mitral aguda. Aqui não há uma sobrecarga pressórica, aqui não há um acometimento da diástole. Aqui, na verdade, há uma sobrecarga volumétrica. Ao contrário da B4, nós esperamos encontrar aqui B3. Então, com isso, a opção errada, ou seja, melhor dizendo, a opção correta de se marcar é B, mas é que não há a quarta bolha cardíaca. Então, lembrar que, pessoal, vou deixar aqui anotado para vocês, se há enrijecimento ventricular por disfunção diastólica ou com disfunção diastólica e sobrecarga pressórica, nós encontramos B4. Isso é a explicação para B4 em todas essas condições aqui. Na insuficiência mitral aguda, A é a sobrecarga volumétrica. Então, é mais fácil a gente encontrar é B3. Logo, resposta letra B. Pessoal, muito obrigado pela atenção, força nos estudos e até a próxima. Forte abraço!